Quem acompanha o meio maromba tá ligado que no meio de várias coisas positivas, como cuidar da sua saúde, melhorar a sua autoestima, aprender a ter disciplina, coisas que vão muito além apenas da estética. Tem também as famosas briguinhas, né? Seja entre atletas, influenciadores ou até mesmo entre as marcas, né? Recentemente até tá rolando uma polêmica aí entre o grupo Suplay, né, Max Titanium, a Black School, enfim, se vocês quiserem a gente até faz um vídeo sobre isso também. Bom, o que não falta é treta, né, e o que acaba gerando entretenimento para qualquer um que acompanha esse meio. Só que essas tretinhas, normalmente elas ficam ali só, né, nichadas entre o povo que acompanha o meio. Só que nesses últimos dias, uma em específico, né, quebrou a bolha e foi parar até mesmo nos grandes portais de notícias. E não, ninguém matou ninguém, tá? Ninguém tá envolvido numa falcatrua milionária, né? Porque normalmente é isso, né? Quando quebra a bolha, né? Quem tá no meio desse tornado todo de polêmicas é só o médico mais bolado do Brasil, né? E com o maior número de seguidores, o Paulo Musi, e o novo fenômeno da criação de conteúdos fitness, né? O Rodrigo Góes. O que aconteceu foi que o Paulo Musi, a.k.a. natural e vegano, com seu ego de uma garotinha de 12 anos de idade, achou ruim o veredito que o Góes deu para ele num de seus quadros lá. E daí foi indiretinha pra tudo quanto é canto. Mas por que essa treta ficou desse tamanho, né? Quem que tá certo desse lado da história, quem que tá errado? O Rodrigo Góes seria um fake neri? Não, ele não faria isso comigo. A gente vai explicar tudo isso nesse vídeo, tá? E comentar sobre essa maior treta do momento na internet. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Antes da gente entrar de vez aí na treta envolvendo talvez dois dos principais influenciadores aí do meio fitness hoje, é bom a gente falar um pouquinho, né, principalmente do Rodrigo Góes, porque o Musi, acho que todo mundo já conhece, né, um médico shapeado, rico, bonitão, gado demais, fake neri, entre outras coisas, né, enfim, todo mundo conhece. Até o Cristiano Ronaldo segue o cara, né, fã do cara. Agora o Góes, ele surgiu há pouquíssimo tempo, né, mas com esse seu jeito único, extremamente irreverente de apresentar o seu conteúdo, ele acabou viralizando muito. Uou, look at him! Whoa, look at him! Até briga com o Paulo Musi, o a.k.a. urso branco do Alasca, o cara já arranjou, meio que sem querer, né, e mais, né, a grande maioria do público tá do lado do Góes, né, nessa tretinha. Bom, o Rodrigo, ele é um nutricionista e atleta ou ex-atleta de fisiculturismo natural. Mas não se engane, meu rapaz, Góes já fez amor com o suco. Mas depois de ter vivido um tempo nessa vida, hoje ele prega que ser natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. O nutricionista é casado, tem uma filha e atualmente reside em Brasília. Tem uma clínica de nutrição onde ele gosta de ensinar que o equilíbrio é tudo. O amante de animes, super-heróis, Coca Zero e hambúrguer, ele iniciou a sua carreira no YouTube recente, em novembro do ano passado, para ser mais preciso, né? Mas hoje já é um dos maiores nomes do meio, né? Com seu canal já atingindo aí cerca de 500 mil inscritos. A sua ideia no canal é, de forma divertida, levar informação e entretenimento para o público, sempre buscando a verdade por trás das falácias e dos mitos criados ali no nicho maromba. E aí, com o seu humor diferenciado, né, com essas palavras, essas frases em inglês jogadas aleatoriamente nos vídeos, né, o seu conteúdo é puro entretenimento. O Rodrigo faz seus vídeos normalmente reagindo a algum conteúdo sobre o meio fitness, né, e vai dando ali os seus pitacos sobre o assunto, afinal, né, no canal Rodrigo Góes, ele é a lei. No canal Rodrigo Góes, I am the law. Eu sou a lei. Bom, dentre vários quadros que ele tem no seu canal, um que está fazendo ele furar a bolha e ganhar cada dia aí mais fãs é o Neri or Not, que é o quadro onde o Rodrigo ele assiste pessoas famosas, né, vasculha ali o Instagram delas e tal, e aí ele diz se a tal pessoa ali, né, a personalidade é natural ou é apenas mais uma fake neri. Para quem não é do meio, pode ficar meio desentendido. Resumindo, ele diz, baseado na opinião dele, se a pessoa usa esteroides anabolizantes ou não, ou já usou, enfim. Bom, foi num desses seus episódios que o Musi acabou entrando na jogada, né, e não ficou nada feliz com a análise do Rodrigão e do seu veredito, né? A treta.
Bom, tudo começou quando o Rodrigo gravou um vídeo analisando o shape do Muzi em junho deste ano, tá? A edição do quadro Natty or Not avaliou ainda mais shapes, né? Do Gustavo Lima, do Marcos Bion, mas só o Muzi mesmo que se doeu. O Góis sempre deixa claro em seus vídeos que o veredito final é baseado unicamente na sua opinião, que ele não mora com os caras, que ele não sabe o que esses famosos aplicam no bumbum quando ninguém tá olhando. Lembrando que o quadro Natty or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. Mas foi mesmo a fala do Muzi que ele contou ali num podcast que fez o Rodrigo e a maioria das pessoas que acompanham o meio, né, ficarem indignadas com o médico, né. Nesse podcast, o Muzi deixa a entender que só usou o suco, ou seja, as bombas, né, quando era ainda adolescente. E que sendo assim, desde então, meio que estaria natural. Bom, pelo menos isso foi o que a gente entendeu, né? Foi o que ele deixou subentendido, né? Mas você já usou esteroide? Já, quando eu era adolescente. Sim. O que o pessoal faz de maluquice hoje, eu fiz com 14, 15, 16 anos de idade. Ele não diz com todas essas palavras, mas acho que fica meio claro pra quem assistiu aquilo ali, né? Bom, e depois, num podcast, ele acabou meio que tentando explicar ali, mas daquele jeito dele, né? Sabonetando sempre. Enfim, a gente vai falar sobre isso também, sobre ele tentando se explicar. Bom, qualquer um que tem a mínima noção de treino, dieta, enfim, de musculação, das paradinhas, sabe que atingir aquele físico do Muzi, né? Com 44 anos de idade, com um tempo limitadíssimo que ele tem, né? Enfim, independente se ele treina a vida toda ou não, treina 10, 15, 30, 40 anos ou não, cara, a real é que é impossível, né? Não é nem que é praticamente impossível, é impossível mesmo você atingir aquele nível de físico, de densidade muscular, tendo a idade que ele tem, sem usar esteroide, tá, cara? É muita hipocrisia, sabe, cara? E assim, se você discorda disso aí, se você discorda, tá? É lógico, de novo, né, cara? A gente não tá, não tem como a gente dar o veredito final, porque igual o Rodrigo Góes fala, a gente não tá lá, a gente não convive com o cara, a gente não tá vendo o que ele faz no dia a dia, a gente não faz, quando ninguém tá olhando, enfim, né? Mas, cara, quem tem a mínima noção, né, sabe dessas coisas, sabe? Então, assim, eu não preciso nem dizer. Se você discorda disso aí, você não tem noção nenhuma de musculação, de treino, de nada. Ah, Marcelo, mas que você tem? Tem. Eu sou formado em educação física, tá? E não precisa ser formado, tá? Eu acho que você tem a mínima noção, você já sabe que não tem como você tá do tamanho do urso branco do Alasca sem tomar as paradinhas. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Eu não tanco isso, cara. Não dá. Bom, enfim, se você não concorda, não interessa também. Porque aqui no canal Não Adivinho, I am the law. Enfim, depois de sua análise minuciosa, A sua genética deve ser fantástica. Você deve ser estudado. Porque se você usou o suco na adolescência, como você produz tanta testosterona a ponto de construir um shape tão aesthetic? Góes então deu o seu veredito, o que já era esperado, né? E após uma avaliação minuciosa, Muzi, eu já tenho o meu veredito. Deus me perdoe. Fake Natty! Sim, Paulo. Ainda disse que o Muzi era o segundo maior fake natty do mundo, né? Só atrás do Mike O'Hearn. Engraçado que a gente fez um vídeo falando sobre o Mike O'Hearn, né? E aí eu também falo, mano, não tem como esse cara ser natural, com essa idade, com esse shape, com essa densidade, com tudo isso aí. E tinha gente que... Não, mas ele pode ser, mas ele pode ser, mas ele pode ser. Meus amigos, se vocês acreditam que Mike O'Hearn ou que Paulo Muzi é natural, eu não tenho o que dizer, cara. Vocês são muito inocentes mesmo. Muito. De novo, cara, isso não tira mérito e blá 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 blá, como vocês, enfim, whatever, né? O Rodrigo, logo em seguida, ele ainda diz o porquê Muzi talvez ter escondido ali que usa as paradinhas, né? Pelo fato dele ser médico e tal, né? Não pode sair falando disso abertamente, pode até ter seu CRM caçado. E, enfim, cara, não tem por que ele falar também. Imagina ele falar, eu tomo isso. Quantas pessoas não iriam tomar também simplesmente pra tentar chegar próximo do shape dele e não vão conseguir, sabe? Então, assim, é uma responsabilidade. Eu acho que a galera pegou mais pilha mesmo disso do Muzi, é porque ele meio que, mano, parecia que tava chamando a gente muito de otário mesmo. Você fala, eu usei na minha adolescência e tal. Então, isso daí que a galera não engoliu, né? A questão não é nem se ele usa ou não, porque diversas pessoas usam, atletas usam, enfim, não foi isso que a galera pegou pilha. Aí sim, por ele tentar pagar de natural ali, sendo que não tem como tancar isso, não tem como. Ei, calma. Não fique chateado. Eu compreendo a sua dor. Você é médico. Você não pode falar abertamente que ama o suco. Você não pode falar abertamente que faz amor com o suco, e eu entendo isso.
Os esteroides se tornaram um problema de saúde pública no Brasil. Bom, o vídeo então foi postado no canal do Rodrigo Góes, né? Foi pegando muitas views conforme os dias foi passando, né? As pessoas foram gostando da maneira que o Góes apresentava tudo, né? Essa maneira dele irreverente, com humor, sem denegrir ou apelar em nenhum momento, tá? Ele só deixa claro a sua visão, né? E inclusive esse é o intuito do canal dele, né? E aí ele fala que natural é a coisa certa de se fazer, né? E para as pessoas ficarem longe do suco, né? O suco seria as bombas, tá? Eu tô explicando aqui, para quem conhece parece ser meio óbvio isso daí, mas tem muita gente que não é do meio, tá, galera? Tem muita gente que me assiste aqui que não faz nem ideia do que é um treino, do que é um halter, do que é uma... Tem gente que não sabe, entendeu? Eu vou falar suco, que é gíria de maromba, os caras não vão entender também, então tô explicando, tá? Bom, só que o Muzi ali, com o seu ego frágil, né, e não só ele, muita gente do meio maromba também tem esse ego bem sensível, a galera ficou meio pistola, né, não aceitou muito bem aí as palavras do nutricionista, e daí já viu, né. A panelinha toda começou a falar sobre o assunto, né, um indiretinho aqui, indiretinho ali, né, Renato Cariani, Sardinha, todos praticamente em defesa do doutor, né, só que eles são espertos também, né, eles estão vendo que o Góes está numa crescente enorme, então eles defenderam o Muzi, mas sem atacar diretamente, né, o Rodrigo, e sim, assim, o que eles botavam, o que eu percebi, tá, galera, que assim, tanto o Cariani, quanto o Sardinha, quanto esses caras que foram falar disso para defender o Muzi, eles não falavam diretamente ali do Góes, tá? Porque eles não citavam o Góes, né? Mas eles meio que criavam um espantalho, é a falácia do espantalho, eles criam um espantalho e aí eles batem no espantalho. E qual que seria esse espantalho? O espantalho é que, o natural, ele quer impor a sua vontade, ele quer impor que você seja natural também, sabe? E foda. O cara que quer tomar bomba, ele toma. O cara que ele quer tomar, não quer tomar, quer ser natural, ele seja natural também. E valeu, tá ligado? Dá pra conviver todo mundo em paz. Então eles batiam nesse espantalho, né? De alguém que é natural e quer, sabe, tipo, alguém chatão, que ele quer, não, eu sou natural, então você tem que ser também. E se não for, você tá fudido, você tá arrebentado, você não é certo, não ser natural, tal. Só que não é isso. O Rodrigo Góes não é isso, né? Ele só tenta, né, esclarecer e trazer a realidade por trás dos bastidores de grandes atletas, né, de grandes fisiculturistas, por exemplo, e o que eles fazem para atingir aquilo, porque muitas vezes uma pessoa nova, né, uma pessoa que está começando a treinar agora, ele não tem essa noção, e ele vai ver um cara ali como o Muzi, por exemplo, e ele acha que ele vai conseguir aquilo de maneira natural, e não vai, cara, não tem como, sabe? Então por mais que o cara se esforce, tenha uma genética boa, e o cara coma bem, durma bem, faça tudo, não tem como ele chegar naquele nível de densidade, aquele nível de volume muscular sem esteroide anabolizante. Não tem como, cara. Simples assim, sabe? Então, esse cara, ele tem que entender que não dá, velho. Não dá, sabe? É essa a clareza que tem que ser traga ali do meio fitness pra galera ali que não é tão do meio assim, não entende, sabe? É essa clareza que o Góes tenta trazer no canal dele, que é coisa que parece que não é que os caras não entenderam, eles estão dando de louco que não entenderam, né? Estão dando de louco que não entenderam. Daí eles começam a bater nesse espantalho aí, como se o Góes fosse aquele cara que quer empurrar a goela abaixo, que você tem que ser natural também. As pessoas que não fazem uso de hormônio estão levantando a bandeira de ser uma pessoa natural e ter um estilo de vida saudável. E as pessoas que fazem uso de hormônio, elas defendem o estilo de vida dela, dizendo, eu faço isso porque eu quero, a vida é minha, tudo tal. Eu acho muito válido, sabe o quê? Cada um cuidar da tua vida. Bom, enfim, cara, depois foi a vez do próprio Muzi, né, começar a falar sobre o assunto. A princípio ele tentou não falar muito, mas aí começou a cercar ele tudo quanto é lado, né? E bom, o Góes acabou meio que fazendo um triplex na cabeça do doutor, né, a ponto de ele esquecer até de mencionar sobre a Roberta, né, nas entrevistas que ele dava e nas lives, enfim. Né, ele começou a falar um pouquinho sobre o assunto. Primeiro ele participou do The Load Podcast, né, lá ele se defendeu das críticas e justificou porque não detalha o que faz para manter o seu shape aesthetic. Ela vai falar, você é mentiroso, porque você faz isso e aquilo. Uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade, eu não tenho mais idade pra fazer ciclinho. Só que no mesmo podcast ele soltou meio que uma fala ali, né? Me soou um pouco arrogante, tá? E sinceramente não quer dizer nada. Numa parte lá ele comenta o seguinte: se a pessoa ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Olha só, cara, não é meio idiota isso daí? Só que o que ele quis dizer com isso? Então, só pode falar dele, então, quem tiver um shape melhor, quem for mais rico,
ou quem tiver mais seguidores, sabe? Não faz sentido nenhum, né? Se for assim, ninguém pode criticar um jogador de futebol, né? Ninguém pode criticar um artista famoso se você não for mais do que ele. O que seria ser mais do que ele, sabe? Então, assim, cara, é meio desnecessário ali, né? Me soa um tanto quanto arrogante e eu acredito que só piorou essa situação, né? Tendo em vista que a grande, esmagadora maioria das pessoas estão ali do lado do Rodrigo Góes, né? Bom, e sobre a sua fala a respeito de só ter usado na adolescência, ele meio que tentou se justificar dizendo que ele... bom, eu tenho 40 e poucos anos, né? E aí meio que ele deixou subentendido de que ele só faz uso de uma testosterona, por exemplo, uma TRT, né? Porque ele falou, eu tava dizendo sobre esteroide anabolizante, não sobre hormônio, sobre testosterona, por exemplo. Enfim, cara, todo mundo sabe também que a testosterona em dose suprafisiológica também funciona ali pra ganho de massa muscular também. Todo mundo sabe disso, né? E aí, cara, eu sinceramente acho muito difícil engolir um cara do tamanho do Muzi até, que é natural, é impossível se engolir, né? Mas até que seja só uma TRTzinha, sabe? Só uma testozinha na semana, só uma durinha por semana, uma durinha a cada 10 dias, eu acho bem pouco provável, mas enfim, essa é a minha opinião também, né? Pode ser que seja, né? Sei lá, o cara toma uma dura por semana e consegue segurar que tanto de massa muscular, né? Vai saber. Eu contei essa história 1 milhão de vezes. Eu fazia isso com 15, 16 anos, né? Passou a época, né? E hoje o que eu faço, né? Ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interessa para as outras pessoas, interessa só para mim. Até porque existe uma responsabilidade gigante, onde eu tenho preocupação até de falar como eu treino. O maluco com queixo quadrado e com a mão de macaco. Porra, com GHT na orelha, mané. Bom, não satisfeito, ele foi então na sua bicicletinha também e começou a indagar cada frase de efeito do Rodrigo Góes. É meio que tipo dando uma justificativa para cada uma, analisando cada frase, sem necessidade nenhuma, né? E de novo, né? Sem mencionar o nome do Góes. Alguém avisa o Muzi pra ele, só levar na zoeira, pelo amor de Deus. Acho que tem um exagero, tá? A fonte da juventude, né? É o esteroide. Não usar esteroide, né? Você tá brabo? Por outro lado, o Góes, em sua live de 300 mil inscritos, parece que ficou ainda meio em choque com toda a repercussão que seu vídeo tomou, né? E pra mim tá claro que ele não quis atacar ninguém e nem querer, sei lá, ganhar visibilidade às custas do outro, né? É o seu canal, né? Só quis dizer lá no quadro, dar sua opinião no quadro. Se o Muzi tivesse dito, sei lá, que ele fazia uma TRT ou algo do tipo, não tinha acontecido nada disso, né? Cara, eu fiquei chocado, assim, porque eu já tinha feito inúmeros natty or fake natties, né? Mas, assim, cada um, pessoal. Eu sempre tento não ferir ninguém, se ferir peço perdão, mas eu acho de extrema importância a gente ter um pouquinho de transparência no meio fitness, beleza? Bom, a verdade é que muitos do meio maromba às vezes não gostam de falar que tomam as paradinhas, tá? Por medo de meio que tirarem os seus méritos, né? Para as pessoas não ficarem falando que ele só tem aquele shape por conta do suco, né? E sinceramente deve ser chato isso mesmo, né? A gente sabe que só com as drogas você não consegue ficar shapeado. Existem outras coisas, né? Uma dieta, uma disciplina, um treino bom, uma dedicação, tempo, né? Existe tempo também, né? Em tudo isso, um plano para que você consiga atingir esse shape aí dos sonhos, né? Médicos acompanhando, para tentar pelo menos conter os colaterais, né? Muita grana com manipulado, com tudo. Enfim, é muita coisa que envolve um shape, não só a bomba em si, tá? Mas aquele papo de que as drogas são só a cereja do bolo, eu acho que ninguém que tem a mínima noção da área cai nessa, né? As paradinhas realmente fazem uma diferença absurda, sem hipocrisia nenhuma, né? Enfim, por último, o Góes, ele soltou um pronunciamento ali, tentando meio que acabar com a polêmica, colocar panos quentes em tudo, né? Ele fez ali um shorts, um TikTok, pedindo para as pessoas não atacarem ninguém, que ele só fez ali o vídeo dele e ele não, por parte dele não tem treta de nada, né? Enfim, o próprio Góes talvez tenha sido o menor responsável por todo esse fuzuê, né? Vou sair um pouquinho do personagem para falar sério com vocês. E eu quero dizer para todo mundo que da minha parte não tem treta ou polêmica nenhuma com ninguém. Então eu peço de coração para quem me segue, para quem gosta do meu trabalho, por favor, não incite o ódio na internet, não discuta com as pessoas, vamos esquecer esse assunto e seguir em frente. E de fato, né, se os caras tivessem ignorado, não tinha chegado a 10% a repercussão que tomou, né? Parece que o doutor Paulo Muzi não aprendeu nada com a treta lá, né, dos adolescentes do Twitter, lembra? Da mulher dele, do Betão, aquela treta que a gente até comentou aqui, que ele pegou pilha também. Enfim, parece que ele não aprendeu nada com isso, né? Mas eu quero saber de você, o que você acha disso tudo, de que lado você está. Comente aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E você acha que Rodrigo Góes é um fake nerd ou não? Comenta aqui embaixo também. E comente também se você curte esse tipo de vídeo, sabe? Trazendo uma notícia, explicando uma treta,
dieta, de algum nicho que não necessariamente é o nosso, mas é um nicho que eu gosto muito, eu curto muito, sabe? É musculação, curto muito treino, esse estilo de vida, eu acho bem bacana. Eu sou formado em educação física, pra quem não sabe. E é isso, cara, eu curto muito, então, pra quem tem interesse também, comenta aqui, a gente pode falar sobre outros vídeos do meio maromba, tá, cara? Que eu gosto, acompanho, então eu gostaria de trazer aqui e falar pra vocês. Mas enfim, eu não sei se vocês iriam gostar ou não. Comenta aqui embaixo, até o próximo vídeo. Esse vídeo já tá longo demais. Tchau, falou, já era.